Está começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Bom dia, Hélio. Qual assunto foi destaque esta semana? Bom dia, Larissa. Bom, nós tivemos vários assuntos em destaque, mas nós vamos abordar um tema que a gente já abordou anteriormente, que é o problema do déficit de armazenagem no Brasil, né? Foi um estudo desenvolvido pela CNA, que é muito interessante, então eu vou abordar alguns itens aqui, alguns dados, para que a gente tenha realmente uma panorâmica dessa situação. Capacidade de armazenagem de grãos esse ano deve registrar o maior déficit da série histórica, né? As estimativas, segundo a CNA, é que seja um déficit de 135,4 milhões de toneladas. Isso aí levando em consideração a produção estimada de 353,4 milhões de toneladas da Conab, tá? E em tempos de crise financeira no agronegócio, que nós temos acompanhado, que pode ser agravado pela essa guerra Estados Unidos e Israel contra o Irã, os armazéns ajudariam a comercializar e escoar melhor a supersafra, né? Segundo a estimativa, né, da CNA, com base nos dados da Conab, eu falei, os armazéns hoje têm capacidade de armazenar 61,7% da produção total que se estima colher esse ano. Esse é o menor percentual em 20 anos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o potencial de estocagem, de armazenagem é de 130%, ou seja, um superávit de 30%, segundo a CNA. Só para a gente ter uma ideia, em 2006, né, o Brasil teve um déficit só de 500 mil toneladas, né? Uma produção de 114 milhões de toneladas e uma capacidade de armazenagem de 106 milhões de toneladas, tá? E hoje, né, essa estimativa é que esse percentual, né, suba para 135,4%, o que é absurdo, né? Ah, no caso, né, que nós vimos nesse período é que a produção de grãos triplicou, né, no Brasil, com novas fronteiras agrícolas, tecnologia de maquinário, de sementes, e a infraestrutura, incluindo os armazéns, ficou para trás. Nós temos outros itens de infraestrutura importantes que a gente já abordou, parte logística, né? Estradas, a parte de transportes, portos, nós vamos ficar só nos armazéns. Então, o investimento, além do necessário, né, ele decorre de juros historicamente elevados, da falta de profissionalização de gestão e de incentivos que possam levar os produtores a pensar no curto prazo. Sem ter onde armazenar os grãos, o que acontece? O produtor ele é levado a escoar a sua produção logo. Colheu, tem que se livrar daquilo, que não tem onde colocar. Se tivesse uma capacidade de armazenar para poder entregar os grãos aos poucos, quer dizer, ele não seria obrigado a fazer uma comercialização imediata, né? Então, ele aliviaria a pressão sobre terminais portuários, parte de transporte, né, principalmente caminhões, né, que acabam funcionando como armazéns, né, sobre rodas. Então, segundo um produtor de soja, milho e trigo no Paraná, em Louisiana, né, chamado João Luiz Ferre, ele disse que o produtor ele acaba ficando refém de todo mundo. Todo mundo quer abocanhar um pouco do lucro do produtor, desde o frete até as tradings, tá? Então, as tradings são as grandes comercializadoras, são exportadoras, elas compram os grãos e exportam para todo mundo. Sem armazenar, os produtores, como eu falei, têm menos poder de barganha, né? Num jogo que é dominado pelos gigantes que a gente sabe, né? Cargill, Bunge, Trifos, a chinesa Cofa. Segundo o Lucas Beber, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso, a falta de armazéns obriga o produtor a fazer uma venda mais rápida. Ele tem que entregar direto pelas trades, rapidamente,
ficando refém daquele preço, né? E pagando custos maiores, segundo o presidente da AproSoja. Mas armazém, né, como a gente já comentou, aliviaria esse cenário atual de crise financeira no campo, né? Combinação de juros elevados e encarecimento dos insumos, que podem piorar com a guerra no Irã, estamos falando de fertilizantes, né? Com as cotações da soja e do milho no mercado internacional de Chicago em níveis baixos, tem reduzido as margens dos produtores desde a safra anterior. Tá? Então, numa pesquisa, né, junto aos produtores, feita pela CNA em 2023, cerca de 63% dos entrevistados citaram o alto custo de construção como o principal impedimento de investimentos em armazéns, enquanto 35% reclamam de linhas de crédito direcionadas para isso pouco atraentes. O armazém de grãos ele pode exigir investimentos de 10 a 25 milhões de reais. Além de alto, né, é um investimento custo-benefício na economia, com fretes e comercialização mais planejada, ele leva algum tempo para aparecer. Mas, por isso, ele requer financiamento, mas com juros altos, a conta não fecha. Né? O investimento em armazenagem, segundo o presidente da Coamo, Ayrton Galinari, é caro e tem um payback, né? Quer dizer, quando o aporte se paga com outras economias, muito longo, quando não é inviável para o pequeno produtor. Mesmo com escala, por exemplo, a Coamo lança a mão de recursos próprios para alguns investimentos por causa dos juros altos. A taxa de outros instrumentos financeiros, como títulos emitidos no mercado, também são elevadas. Além dessas reclamações, o Guilherme Bastos, que é coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio, FGV Agro, na Fundação Getúlio Vargas, ele chama atenção para o fato de que o PCA, que é a principal linha de crédito do plano de safra para construção de armazéns, é subutilizado. Tá? Média dos últimos anos, os empréstimos ficaram em 64% do total disponibilizado, segundo cálculos da FGVA. As concessões não dispararam nem quando os juros ficaram mais baixos entre 2018 e 2021. Para Guilherme Bastos, a subutilização é um sinal de que o crédito não seja o grande problema e ampliar o PCA pode ser insuficiente. Segundo ele, falta um mapeamento mais detalhado de onde estão os gargalos de armazenagem e que vá além de apontar o déficit da capacidade de armazenar. Até porque, como não se tem um inverno rigoroso e distribui a sua produção no fluxo com pelo menos duas grandes safras, o Brasil não precisa armazenar tanto quanto os Estados Unidos. A conta simples da produção total de grãos menos a capacidade de armazenagem, ela dá uma dimensão irreal do problema, onde ele está e nas mãos de quem está, segundo Guilherme Bastos. Segundo a Elisângela Lopes, que é assessora técnica da Comissão Logística e Infraestrutura da CNE, o investimento em armazenagem na capacidade de armazenagem traria benefício para a economia, né? Um escoamento de safra menor, menos concentrado, tempo e a possibilidade de negociar preços com calma, né? Beneficiaria a todos, inclusive em momentos de disparada das cotações internacionais. Logística é transportar, mas não só. O estoque é muito importante, eles estão interligados. Né? Então, essa situação é uma situação que vem se agravando ao longo do tempo e, só para a gente ter uma ideia, para terminar, a Coamo, por exemplo, ela tem capacidade de armazenagem de 6,5 milhões de toneladas em todas as suas unidades. E está investindo para ampliar a capacidade para 7 milhões de toneladas até 2027. Isso equivale a 70% das 10 milhões de toneladas de grãos que ela comercializa anualmente. A cooperativa ela tem 33 mil associados e uma receita anual de 28,7 bilhões de reais. Tá? Importante, no caso da Coamo, para os cooperados, é que o cooperado ele tem a possibilidade de colher e entregar para a Coamo que armazena. Então, a gente tem que ver exatamente o foco de outras cooperativas e de como os produtores vão lidar com esse problema. Maravilha, Hélio. Realmente um problema antigo que persiste e deixa os produtores, não é isso,
apreensivos. Vamos ver como isso pode melhorar com o tempo. Obrigada, Hélio, pelas suas informações. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.